processos gasosos, né? Transformações gasosas, e vários nomes possíveis para esta atividade. Então, olha só, um processo isobárico, né? Então, iso igual bárico pressão. Portanto, um processo isobárico é um processo onde a pressão não varia. Como ficaria isso no diagrama PV, pessoas? Então, fácil, né? É exatamente assim, um processo aqui, né? Vamos habilitar uma canetinha aqui, né? Então, um processo isobárico aqui, né? Vamos supor que ele começa aqui e termina aqui, né? Então, é um processo em que a pressão não variou. Você concorda comigo? Né? Um processo onde a pressão não variou. Variou o volume? Variou, né? Se for da esquerda para a direita, o volume aumentou, realizou o trabalho, mudou a temperatura? Mudou, já vamos ver isso daí mais para frente, certo? É um processo isobárico, a pressão não muda, beleza. Aí, a pergunta, né, importante que se faz é, como fica a primeira lei? Como assim, como fica a primeira lei? A primeira lei é variação de energia interna igual ao calor menos o trabalho, beleza. A pressão influencia alguma dessas três grandezas aí? Então, resposta, vamos puxar para cá. Não, né? Continua da mesma forma. Nenhuma grandeza é afetada diretamente pela variação de pressão. Então, beleza. Então, é só saber reconhecer um processo isobárico, um processo que não varia a pressão, né? Uma reta horizontal no diagrama PV. Nada mais que isso. Agora, um processo isovolumétrico. Esse já tem um pouco mais de detalhes. Para começar pelo nome, isovolumétrico, ou isocórico, ou isométrico. Então, fique esperto nessas três formas, né, esses três nomes que tem para um processo em que o volume não varia. Isovolumétrico. Iso igual volumétrico do volume. Não varia o volume, certo? No diagrama PV também é simples, né? Nós podemos observar aqui um processo em que não varia o volume, certo? Essa linha vertical aqui, né? Podendo começar aqui embaixo e ir até lá em cima, ou dele em cima até lá embaixo, tanto faz, né? É um processo em que o volume inicial e o volume final são o mesmo, certo? Não tem variação de volume. Beleza. Aí a seguinte pergunta que eu faço para vocês é: o que isso implica na primeira lei? Então, a primeira lei da termodinâmica, né? Então, esse processo, essa transformação que esse gás está sofrendo, né? De uma pressão, volume e temperatura para uma outra pressão, volume e temperatura, né? No caso, só outra pressão e temperatura, porque o volume continua igual por ser um processo volumétrico. O que altera nessa primeira lei aqui, né? O que muda aqui nessa primeira lei, certo? Então, só a gente lembrar que de qual grandeza da primeira lei que está associada com volume. Lembra que eu frisei isso para vocês várias e várias vezes. Qual é a grandeza que está associada com volume? Trabalho. Então, o trabalho está associado com volume, pessoas. Então, eu falei para vocês. O trabalho na física, né, tem a ver com movimento, com transferência de energia, né? O trabalho na mecânica é a transferência da energia através da força. É você empurrar alguma coisa, você fazer aquela coisa se locomover. Então, você está transferindo energia, né? Para que ele possa se mover. Na termodinâmica, em gases, não é muito diferente. A gente precisa mover alguma coisa, certo? Precisa fazer o gás trabalhar para você. E como que ele trabalha para você? Expandindo, certo? Então, quando ele expande, ele empurra alguma coisa. Então, ele realiza trabalho. Por isso que o trabalho está totalmente associado com variação de volume. Portanto, se você não tem variação de volume, por se tratar de um processo isovolumétrico, você não tem trabalho, certo? Então, vamos ver lá, a grandeza que está associada ao volume é o trabalho. Portanto, se não há variação de volume, não há trabalho. Então, a primeira lei vai ficar desse jeitão aqui, né? Trabalho igual a zero, então a variação de energia interna é igual ao calor.
O que significa isso, pessoal? Ah, tá, e daí? E daí? Que é o seguinte, se o processo é isovolumétrico, certo? Quando um gás recebe energia em forma de calor, para onde vai toda essa energia? Para a energia interna. Então, um gás confinadinho lá bonitinho, certo? Em que ele não pode se expandir nem contrair, é um processo isovolumétrico. Toda energia que você fornecer através de calor para ele, ele vai armazenar em forma de energia interna, certo? Ele vai usar para energia interna, beleza? Só isso. Um processo isotérmico, galera. Processo isotérmico, como o próprio nome diz, iso igual térmico, temperatura, certo? Então, um processo em que a temperatura não varia, certo? Pessoas queridas do meu coração, um processo em que a pressão não varia, num diagrama pressão por volume, é só você manter o eixo da pressão lá constante, certo? Um processo isovolumétrico, num diagrama de pressão por volume, e o volume não varia, é só você manter o volume constante. Agora, num diagrama de pressão por volume, como que você sabe que a temperatura não variou nele? Esse que é o grande mistério da termodinâmica. Mistério até agora, porque você vai ficar sabendo. PV igual a NRT, certo? Pressão vezes volume igual número de mols vezes constante dos gases ideais vezes a temperatura. Ou seja, essa é uma equação de estado, a equação de Clapeyron. A equação em que qualquer ponto dentro do diagrama PV, se você pegar naquele ponto, essa equação é verdadeira. A pressão vezes volume vai dar igual a N vezes R vezes a temperatura. Sempre. Aí você concorda comigo que são três variáveis, pressão, volume e temperatura, certo? Se a temperatura não varia, então, na verdade, no lado direito dessa igualdade aqui, esse N e esse R, que eram constantes já, continuam constantes. E a temperatura, que era uma variável, vai ser uma constante. Então, todo esse lado vai ser constante. Você concorda? Então, se você pegar e passar este voluminho para cá, dividindo, certo? Ou seja, você vai ter pressão igual a uma constante sobre o volume, né? Porque o N e o R e o T são três constantes multiplicadas dão uma constante lá, certo? É isso que importa. Portanto, vai ficar pressão igual a constante sobre o volume, né? Vamos comparar matematicamente. Pressão é o eixo Y, volume é o eixo X, então é como se fosse Y igual a 1 sobre X, 2 sobre X, 3 sobre x. Você viu lá na matemática, né, a equação ax mais b, equação que dá uma reta. Equação ax quadrado mais bx mais c dá uma parábola. Uma equação de seno de x dá um senoidal. Né, e você vai ver também que uma equação, uma função do tipo y igual a 1 sobre x, 2 sobre x, 3 sobre x, vai te dar uma hipérbole. Certo? O que é uma hipérbole? Galera, uma hipérbole é uma curva mais ou menos desse jeitão aqui assim. Né? Então é uma curva que ela se aproxima muito aqui do eixo Y, do eixo da pressão, aqui quando vai subindo, mas ela não encosta, e da mesma maneira ela também vai se aproximando aqui do eixo do volume, mas ela não encosta. Né? Ela é simétrica aqui nessa parte, né? Como se você colocasse um eixo aqui, né, diagonal, ela é simétrica aqui, então isso é uma hipérbole. Então, essa hipérbole, matematicamente, no nosso diagrama PV, representa uma isoterma. Portanto, qualquer ponto aqui dentro, né, desta curva tem a mesma temperatura, certo? Então, se você vê um diagrama, né, um processo em que ele segue uma curva dessa, você sabe que é um processo isotérmico, um processo em que não varia a temperatura. Né? Claro que não existe só uma isoterma, existem várias isotermas. Né? Então, são várias curvas, já também do mesmo jeitão, uma mais baixinha, outra mais alta. Né? E de maneira que cada isoterma, obviamente, tem uma temperatura diferente, e digo mais, quanto mais alta a isoterma, maior é essa temperatura, certo? Então, aqui está uma relação. TC é maior que TB que maior que TA, ou seja,
a temperatura dessa isoterma é mais alta que dessa, que é mais alta que dessa. Se tivesse outra aqui embaixo, seria mais alta que essa. Ou se tivesse outra aqui em cima, seria mais alta de todas, certo? São todas curvas do mesmo jeitão, né? São hipérboles, são isotérmicas, né? Então, se você imaginar sempre essas isotérmicas dentro do diagrama PV, você consegue ver, por exemplo, um processo isobárico, um processo isobárico, por exemplo, um processo isobárico começaria aqui, certo? E terminaria aqui. Eu pergunto para vocês, processo isobárico, mudou a pressão? Não. Isobárico, mesma pressão. Mudou o volume? Mudou. Ele aumentou de volume, não aumentou? Neste ponto aqui eu tinha um volume. Nesse ponto aqui eu tenho outro volume, certo? Então mudou de volume. E daí eu pergunto para você, mudou a temperatura? Você não consegue ver a temperatura direto no gráfico. Você concorda comigo? Porque nos dois eixos tem pressão e volume. Mas se você imaginar essas isotermas, você vê que num processo isobárico, o que está acontecendo ali? Ele está indo de uma isoterma para outra, ele está passando algumas isotermas, ou seja, está aumentando a temperatura, certo? Então você consegue visualizar isso daí. Tá? Por isso que é muito importante esse processo. Então, outra coisa importante é assim, como fica a primeira lei. Né? Então, a variação de energia interna igual calor menos trabalho. Num processo em que não varia a temperatura, qual grandeza na primeira lei é afetada por essa variação de temperatura? Falei para vocês, galera, aula passada. Associem sempre variação de volume com trabalho. E a outra é variação de temperatura, você associa com energia interna, né? Então, foi o que eu falei para vocês lá. A variação de energia interna, pessoas, ou energia interna de um gás, o que é energia interna do gás? É energia que o gás tem. Por que o gás tem energia? Porque ele tem moléculas. Essas moléculas estão se movendo. Elas têm velocidade. Você estudou na mecânica que a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Portanto, cada moléculazinha no gás tem velocidade, cada molécula tem energia cinética. Se você somar as energias cinéticas de todas as moléculas, você vai ter energia interna do gás. Mas a gente não vai ficar trabalhando com velocidade. Lembra o tal do Boltzmann? Fez uma equaçãozinha boa lá para nós e conseguiu associar a energia interna diretamente com a temperatura, porque tem a ver, certo? Se você tem um gás, né, esse gás tem moléculas que estão se movendo, né, tem velocidade. E a temperatura é o grau de agitação das moléculas, então a velocidade e o grau de agitação das moléculas tem tudo a ver. Portanto, a energia interna de um gás está associada diretamente com a temperatura. Então, no processo isotérmico, um processo onde não varia a temperatura, é um processo em que não há variação de energia interna. Portanto, a variação de energia interna na primeira lei, num processo isotérmico, é zero. E você tem que o calor é igual ao trabalho. Certo? Então, todo calor, toda energia que você der para o gás, em forma de calor, no processo isotérmico, ele vai usar para quê? Para expandir, certo? Então, você fornece calor para o gás está confinadinho, bonitinho lá, você fornece calor para ele. Ele não pode aumentar a temperatura, no processo isotérmico, o que ele faz? Ele expande. Então, toda energia em forma de calor realiza trabalho dentro do gás, certo? Então, viu que interessante? Lá na primeira, então, num processo isovolumétrico, todo o calor, isovolumétrico, não varia volume, portanto o trabalho é zero. Então todo o calor é usado para aumentar a energia interna. Processo isotérmico não varia a temperatura, portanto não varia a energia interna. Então todo o calor é utilizado para realizar trabalho, certo? E agora o processo adiabático. O que seria o processo adiabático? Eu já falei para vocês da caixa adiabática lá, que você coloca sua Coca-Cola, sua Suquita, sua Fanta, sua água tônica, sua água com gás, sua Mirinda, 7-Up, Cherry Coke. Isso aí não é da época de vocês. Coloca lá seus refrigerantes dentro de uma caixa térmica e você fecha elas e você não quer que essa caixa térmica faça o quê? Troque calor com o ambiente, certo? Ou seja, essa caixa térmica é uma caixa adiabática. Um processo adiabático, então, é um processo em que não há troca de calor com o meio, certo? Beleza. Um processo não há troca de calor com o meio. E como que é
que você identifica dentro de um diagrama pressão, volume, que nesse processo não está sendo trocado calor com o meio. Então, é uma curva também, né? E para você diferenciar e conseguir visualizar a curva do processo adiabático, eu coloquei a curva do processo isotérmico ali, certo? E daí eu vou desenhar agora a curva do processo adiabático dentro, certo? Então você consegue ver a diferença entre uma curva adiabática, essa curva em vermelho, né, para a curva isotérmica. Né? Então a isotérmica ela é, como eu falei, simétrica ali, né? A mesma distância que ela tem do eixo Y, ela tem do eixo X para cá, e essa adiabática não, ela já é uma curva, né, que cai, né, tem uma descida um pouco mais acentuada lá. Essa, você pode ver que ela está atravessando algumas isotermas, portanto, ela não troca calor com o meio, mas ela muda de temperatura, certo? Então, isto é uma curva adiabática. Como fica a primeira lei, então? Se no processo em que não variava o volume, não realizava trabalho, o trabalho era zero. Num processo em que não varia a temperatura, energia interna era zero. Um processo adiabático, o calor é zero, portanto, o calor na primeira lei é zero, então você tem que a variação de energia interna é igual a menos o trabalho. Né? Por que menos? Porque aqui na primeira lei, né, você tem que a variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Então, se você não tem o calor, né, você sobra menos o trabalho. Beleza. Por que sinal de menos? Então, presta atenção aqui. Look my eyes. Listen to me. Se você for, né, um processo lá em que não variava o volume, todo o calor ia para a energia interna, certo? Aumentava a temperatura. Num processo em que não variava a temperatura, todo o calor realizava trabalho, correto? E agora, se você não fornece calor para um gás, ele consegue realizar trabalho? Sim ou não? Sim. Ele consegue expandir. Mas da onde ele vai tirar essa energia? Da energia interna. Por isso que tem sinal de menos. Se ele expandir, a energia interna diminui. Se ele comprimir, a energia interna aumenta. Certo? É um equilíbrio de energia. Então tem como ele realizar trabalho sem receber calor? Tem. Vai tirar. Mas esse aplicativo aí que tá me fazendo perder os cabelos. Os poucos que tem. Vou fazer um exercício aqui que eu já fiz um parecido, não era o mesmo, era outro ciclo, fiz na aula que eu postei anteriormente e vou fazer de novo agora, depois que a gente deu uma revisada em todos esses ciclos. Então esse exercício consiste no quê? É um ciclo que tem ali, certo? Vai do A para o B, do B para o C e retorna para o A. E nesse ciclo você tem que marcar aqui, né, nessa tabela, o que acontece em cada pedaço desse ciclo, né, em cada processo, né, do A para o B, B para o C e tal, o que acontece com o calor, com o trabalho e com a variação de energia interna, certo? Muito importante exercício para você entender exatamente os processos e a primeira lei. Então vamos começar lá. Como eu falei antes para vocês, então no enunciado ele está dizendo o seguinte, que o processo AC ele é uma isoterma, certo? Então, como eu falei para vocês têm que olhar e saber reconhecer uma isoterma, mas às vezes o desenho não está muito bom nem nada, ou às vezes você não pode concluir sozinho, então no enunciado aqui está dizendo para você que a curva BC, esse pedaço do ciclo, é um processo isotérmico, certo? Então tenha isso em mente. Eu vou fazer aqui duas curvas, né? Uma isoterma passando por essa AC para a gente visualizar melhor, né? E mostrando também que no ponto B, né, existe uma outra isoterma passando por ali, certo? Então olha só, né? Então o processo AC, né, ou CA ali, é um pedacinho de uma isoterma, né? E mostrando que existe uma outra isoterma mais acima passando pelo ponto B. Então isso já vai te ajudar a resolver o exercício. Você deve fazer isso. Quando você olha um ciclo, você deve imaginar as isotermas para você ver em que se um ponto está numa temperatura mais acima ou mais abaixo do que outro ponto, certo? Primeira coisa, então, né, você identifica as isotermas, se tiver, né,
direto no exercício. Se não tiver, você pode fazer um desenho das isotermas, passando pelos pontos, para você ver quais estão em temperaturas mais altas ou mais baixas, certo? Segunda coisa, você vai começar pelo trabalho, né? Por que pelo trabalho? Então, no processo AB, você vai olhar o que acontece com o trabalho. Por quê? Porque o trabalho está diretamente associado com a variação de volume. Então, você consegue ver bem claramente ali que do A para o B você aumenta de volume. Portanto, você realiza trabalho, é positivo. De A para B, o que acontece com a energia interna? Então, o primeiro é o trabalho, que é o mais fácil de olhar por causa do volume. O segundo, você vai ver a energia interna, porque a energia interna está associada com temperatura, deve ser os isotermos. Então, a variação da energia interna, de A para B. De A para B, ele mudou de isoterma? Sim. Ele foi para uma isoterma mais alta ou mais baixa? Mais alta. Então, ele aumentou de temperatura, então a variação da energia interna é positiva, certo? Agora, o calor, você vai pela dedução da primeira lei. Um gás, ele aumenta a temperatura, ele realiza trabalho e ainda joga calor fora, ou ele precisa ganhar calor para fazer tudo isso? Precisa ganhar calor para fazer tudo isso. BC. Processo BC. Começando pelo trabalho. Há variação de volume, sim ou não? Não. O gás realiza trabalho? Não. O que vai? Zero. Certo? Variação de energia interna. De B para C. Ele mudou de isoterma? Sim. Foi com isoterma mais alta ou mais baixa? Mais baixa. Então ele aumentou ou diminuiu a temperatura? Diminuiu. Então a variação de energia interna é negativa. Agora o calor. Então um gás que não realizou trabalho, né? Está com o mesmo volumezinho lá, certo? Ele diminui de temperatura. Ele ganha calor ou joga calor fora? Ele joga calor fora. Último pedaço. CA. De C para A. Está voltando para lá. O volume está aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Então o trabalho é negativo. Opa. O trabalho é negativo. De C para A. Ele muda de temperatura. Aí que tá. Ele não está na mesma isoterma. Ou seja, se é uma isoterma, ela tem a mesma temperatura. Então ela anda em cima da isoterma. Então não tem variação de temperatura. Se não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna. É zero, como já apareceu aí. Né? Aí a outra pergunta é: um gás que não varia de temperatura e ele é comprimido, ele ganha calor ou ele joga calor fora? Comprimido, né? Ele joga calor fora. Negativo. Beleza, pessoas? Então, valeu, muito obrigado. Até mais.